Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Hoje estamos a analisar medidas que permitam promover a natalidade em Portugal. Miguel Félix António, há pouco falava-se das medidas deste governo que não chegaram a sair do papel, falava-se aqui nos discursos, mas é importante que se passe à prática. Eu penso que sim, que é importante que se passe à prática, até invocando aqui o que todos disseram. Eu penso que era esta questão da política da natalidade exigia, e penso que este relatório coordenado pelo professor Joaquim Azevedo dá também essa orientação, que era a necessidade de ter aqui uma espécie de ele não diz isto, mas agora digo eu, aproveitando aquilo que li, que era uma espécie de um senador que pudesse coordenar as políticas de natalidade, com empowerment, eventualmente, digo eu também, com eleito, como por exemplo é o Provedor de Justiça, com 2/3 de apoio na Assembleia da República. Tem que ser uma coisa que atravesse os partidos todos, porque isto não é uma política para ser medida daqui a 2 ou 3 anos. É uma política para ser medida a muito longo prazo. E, portanto, só é possível que essas políticas sejam tomadas se puderem, na medida do possível, também não sou ingênuo, mas na medida do possível, afastar e desconsiderar aquilo que são os ciclos eleitorais. Esta parecia-me que poderia ser uma forma de conseguir atingir esse objetivo, porque a questão da quebra de natalidade é um problema sério. O índice de fecundidade para a regeneração das gerações está estimado em 2,1 ou 2. Não sei. Nós estamos com 1,2. Estamos com uma queda brutal da taxa de natalidade em Portugal, para além do aumento da população mais velha, em função do aumento da esperança média de vida, o que é muito bom. Quer dizer, portanto, eu não acho que isso seja... O aumento da esperança média de vida eu não acho que seja um problema. O que é um problema é a natalidade. Eu não consigo dizer, não, agora temos aqui um problema que é as pessoas vivem mais tempo. Não, isso não pode ser considerado um problema. Isso é um benefício da humanidade, da medicina, da inovação tecnológica que se conseguiu. Portanto, eu isso não consigo compartilhar isso. Tenho que dizer que... Miguel, isso não é um problema para si e para nós, porque já estamos numa idade em que achamos que isso é bom viver mais. Não, mas acho que para qualquer idade acho que é bom. A segurança social é um problema. Pois, mas isso é que eu não posso... Eu acho que a segurança social não pode considerar isso um problema e, portanto, têm que ser tomadas políticas articuladas que resolvam este problema. Esse, não é? E da natalidade também. E evidentemente, este relatório coordenado pelo professor Joaquim de Azevedo aponta uma série de medidas, etc. Não vou agora entrar concordo com algumas delas, outras tenho algumas dúvidas. Mas o que eu verifico é que este governo, que eu esperava que tomasse medidas mais objetivas, digamos assim, para atingir este desidrato que é conter a diminuição da natalidade, toma algumas medidas, eu também estou de acordo com a Ana, que isto tem que ser muito pela via fiscal, para além da confiança e da liberdade das pessoas, porque eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de ter filhos, mas também têm que ter liberdade de não ter filhos e não têm que ser prejudicadas por isso. Acho que não devem ser prejudicadas. Portanto, deixa-me só... E relativamente a esta questão dos impostos, é evidente que é um mecanismo que é fácil de introduzir. Claro que há sempre o problema das receitas, mas... Por exemplo, fez-se um grande foguetório com a questão do quociente para os filhos a cargo e que foi introduzido 0,3. O que nós estamos a dizer é que para o fisco uma criança vale 1/3 de um adulto, quando uma criança muitas vezes tem muito mais despesas do que um adulto. Portanto, eu não quero dizer que isto foi... que é uma medida inócua, mas é uma medida que não resolve o problema, e que fica muito aquém daquilo que seria necessário para considerar as despesas dos filhos. Como, por exemplo, não sei se queria já passar a outro, mas esta questão do quociente para mim é fundamental. E depois outras que têm em conta esta liberdade de ter filhos e não ter, que é uma pessoa que tem filhos poder descontar as despesas todas de saúde. Elas já tiveram uma data digamos, de soluções e com estabilidade, porque o problema é que isto, cada governo que vem, e mesmo dentro de cada governo, de orçamento para orçamento, alteram-se as bases do sistema fiscal nesta matéria. Quer dizer, de repente eu posso descontar 10%, 30%, depois só posso descontar 10%, depois tenho em conta mais não sei o quê. Eu não sei verdadeiramente, e que me considero minimamente um cidadão informado, e portanto tenho as maiores dúvidas
que a maior parte das pessoas saiba o que é que verdadeiramente pode descontar em termos de saúde, em termos de educação. Os descontos que são feitos em sede de IRS para pessoas que tenham filhos a estudar no ensino privado é ridículo. E a questão aqui é, porque é que isso também não pode ser utilizado? Uma pessoa tem 3 ou 4 filhos, legitimamente tem posses para isso, tens no ensino privado, porque é que não há de poder descontar esse valor? E mesmo no ensino público, porque está no ensino público e a seguir quer ter inglês ou quer ter não sei o quê, porque é que isso não pode ser descontado na totalidade? As despesas, tem que ser visto que os recursos canalizados para a educação não podem ser vistos como despesas, têm que ser vistos como investimento no país. E é isto que eu esperava, sinceramente. E agora já não tenho ilusão, porque as eleições vão ser muito em breve, que este governo, assente nestes 2 partidos, tivesse de facto mexido mais do que aquilo do pouco que mexeu. João, sobre a questão do IRS, acha que as pessoas que não têm filhos devem ser prejudicadas em sede de IRS? Bem, vou radicalizar o discurso. Eu começo por dizer o seguinte, eu não acho que seja o fator de toque decisivo a questão da fiscalidade. Eu acho que a questão da fiscalidade é uma questão importante, mas eu acho que nós estamos a sobrevalorizar a questão da fiscalidade. Porque eu acho que mais importante que a questão da fiscalidade na altura de decidir ter ou não ter um filho, e mais do que a questão dos rendimentos, é a questão da disponibilidade. Eu acho que essa questão é muito mais importante que a questão quer financeira, porque está ligada também à financeira, obviamente, mas quer que a questão fiscal. Porque eu acho muito importante que se saiba que se tem com quem deixar os filhos, que se tem quem tome conta dos filhos, que se tem tempo para todas estas situações. E, portanto, eu acho que na altura dos casais, designadamente os mais jovens, e, portanto, isto também há uma questão geracional aqui, porque as gerações vão avançando. Hoje em dia, os filhos são tidos praticamente na geração seguinte àquela em que deveriam ser tidos. Portanto, antigamente as pessoas tinham filhos aos 20 anos, agora têm aos 40. E, portanto, este adiamento da maternidade resulta muitas vezes da falta de soluções da sociedade, não propriamente do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista do acompanhamento desses jovens. Pronto, portanto, acho que isso é importante dizer. Agora, radicalizando um bocadinho em termos fiscais. O Estado precisa, a bem ou a mal, de encontrar um determinado orçamento que lhe permita suportar as despesas, que são crescentes, porque isto está tudo ligado. Isto é um círculo vicioso. Porque cada vez há... O Miguel há bocado, e eu contrapus, o Miguel há bocado dizia o aumento da esperança média de vida não é um problema, é uma coisa boa. É um problema porque as pessoas, hoje em dia, vivendo mais, estão mais dependentes financeiramente do Estado, porque o Estado tem que pagar mais tempo aquilo que pagava menos e, portanto, logicamente, pagaria menos no total. E, portanto, a quebra da natalidade coloca em causa a sustentabilidade da segurança social? As duas coisas. Coloca em causa a quebra da natalidade e o aumento da esperança média de vida. Porque se nós tivéssemos quebra da natalidade, mas tivéssemos as pessoas a morrer mais cedo, isso para a segurança social não era dramático. É dramático que existem problemas nos 2 extremos. Por um lado existe quebra de natalidade e menos pessoas que subsidiam o sistema e por outro lado as pessoas que são os beneficiários do sistema estão mais tempo no sistema a beneficiar. E portanto tem que se encontrar uma solução para subsidiar isto. Mas indo à sua pergunta do IRS. O IRS tem que contribuir com uma determinada percentagem para financiar o Orçamento de Estado. E eu acho que nós estamos a ser ingênuos se acharmos que não tem que haver um trade-off entre aqueles que têm filhos e aqueles que não têm filhos. Ou seja, isto já é feito atualmente no novo Orçamento de Estado. Ou seja, este benefício que se dá é um benefício... Eu não estou a dizer... Este acréscimo, esta majoração que se dá é... Logicamente, tem que ser mais cedo ou mais tarde compensado com um agravamento, ou pelo menos com um não desagravamento, vai dar ao mesmo, dos impostos daqueles que não têm filhos, porque sendo necessário, vamos ser realistas, sendo necessário obter uma determinada receita fiscal, eu só posso tomar uma de 2 decisões, ou deixar de estar tudo na mesma, o que eu não sou a favor, ou então dizer assim, estas pessoas que têm filhos, a verdade é esta,
estas pessoas que têm filhos contribuem mais para o futuro da nossa sociedade que aqueles que não têm filhos. Mas deixe-me E, trazer portanto, então devem ser mais um exemplo beneficiados. aqui para o debate. Para muitas autarquias, os programas da ATL, até em tempo de Natal, são encarados como uma forma encapotada de garantir almoço a muitas crianças que de outra forma não teriam o que comer. Eu pergunto-lhe se este exemplo dá bem noção das dificuldades por que passam as famílias portuguesas e se, olhando para estes exemplos, há pessoas que, de facto, não têm condições para ter filhos. Mas curiosamente, e a Ana pode falar disso melhor e com mais propriedade do que eu, certamente, porque terá outros dados mais fiáveis, se nós formos a ver a grande quebra da natalidade que existe, não é, mais uma vez, nos extremos sociais. É na classe média. Ou seja, quando há dificuldades económicas, aquilo que nós notamos é que não é propriamente nas classes mais pobres nem nas classes mais ricas que isso se faz sentir tão acentuadamente. Ou seja, nós temos quebras de natalidade que estão muito mais associados a problemas que surgem com classes médias que estão habituadas. Aliás, há uma teoria muito interessante do ponto de vista económico, que se deve a um francês, o Sr. Dumont, que fala num princípio da capilaridade social, que é uma coisa muito interessante. É aquelas pessoas que têm a quem deixar alguma coisa, não é muito, porque muito dá sempre para tudo, ou pouco não dá para ninguém, mas aqueles que têm alguma coisa para deixar a alguém têm tendência a ter menos filhos, porque querem, em princípio, que esses filhos fiquem com um pouco daquilo que construíram. E esses que têm dificuldade em construir é a classe média, porque a classe baixa, infelizmente, não consegue construir nada para deixar. Tomara eles terem o suficiente para consumir. E a classe elevada tem muito que distribuir. E, portanto, é na classe média que eu penso que é o ponto de toque de todo este fenómeno da natalidade. É a classe média. Ora, se nós temos, e sabemos isso, pelos dados económicos, com o programa de ajustamento, temos uma classe média mais enfraquecida, que foi, e isso tem que ser assim, porque a classe média é o grosso da coluna. Se o grosso da coluna, muitas vezes as pessoas dos partidos da esquerda dizem temos que tributar os ricos. Os ricos são uma percentagem mínima da sociedade. Isso ideologicamente é muito interessante, mas do ponto de vista da receita fiscal tem um impacto praticamente nulo. Foi aquilo que se fez em França com a tentativa de todos aqueles que ganhavam mais de 1 milhão serem tributados em 70%. O que se verificou foi que houve várias pessoas, o Gérard Depardieu foi o paradigma desse aspecto, que disse, vou mudar de nacionalidade. E, portanto, isso não resolve o problema. O que resolve o problema da receita fiscal é tributar a classe média. Ora, a classe média, como é responsável pela maior fasquia da natalidade, vai ser afetada e não vai ter tantos filhos. Portanto, eu julgo que devemos ser realistas. Do ponto de vista fiscal, tem que haver uma decisão estratégica, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, podemos arrastar isto, mas tem que haver uma decisão estratégica, que é quem é que vai pagar a fiscalidade? São os que contribuem mais para o futuro do país, que são aqueles que têm filhos, ou são os que contribuem menos? É uma decisão legítima deles, não estou a dizer que não, mas tem um custo. Pedro, como é que olha para esta questão fiscal? Pois, esta questão fiscal é de facto uma questão extraordinariamente importante e, como o João dizia bem, tem que ser gizada de uma forma que tenha resultados na prática. Agora, eu queria aqui referir um ponto que me parece importante e que é o seguinte. O decréscimo da natalidade não é exclusivo de Portugal, nem sequer da Europa. O mundo, nos últimos anos, teve um decréscimo muito significativo da natalidade. E eu penso que isso se deve fundamentalmente às políticas macroeconómicas que são seguidas. Não é? Nós tivemos nos últimos 50, 60, 70 anos uma divergência entre Keynes e Friedman. Temos realmente aqui que cada vez mais seguir uma linha de compromisso, na minha opinião, entre estes dois economistas, no sentido de realmente seguir políticas macroeconómicas que também sejam assistencialistas. Eu dou o exemplo dos Estados escandinavos. Nos Estados escandinavos, em que realmente existe, obviamente que países mais ricos, mas em que existe um apoio sustentado às famílias, a natalidade, o problema da natalidade não se coloca. E, portanto, aqui eu penso que era extraordinariamente importante que os países da Europa, designadamente aqueles que neste momento sofrem dificuldades económicas mais significativas, apontassem um caminho mais direcionado realmente nesse tipo de políticas. Políticas mais assistencialistas, com uma segurança social mais forte. E, nesse sentido, eu penso que era extraordinariamente importante colocar no topo da agenda
do próximo governo a reforma da segurança social. Eu acho que isto é extraordinariamente importante e que, de facto, continua a ser adiado continuamente. Até quando? Eu penso que é insustentável que esta situação se verifique por mais anos. E eu não estou aqui a ver, no espectro político nacional, e sobretudo relativamente aos partidos do arco da governação, que haja uma intenção séria nesse sentido. Porque nós verificamos realmente que existem promessas contínuas e a reforma continua por fazer. E eu acho que isto é realmente um ponto extraordinariamente importante e motivo de reflexão. Ana. Relativamente àquilo que dizia o João sobre as questões da diminuição da natalidade e de que forma é que isso se vai refletindo nos vários estratos da população. E, efetivamente, na classe média há uma redução muito substancial. Mas também há essa redução mesmo nos níveis de rendimento mais elevados. Uma redução importante. Aliás, eu aproveitava essa oportunidade, de referência a este tema, para poder desmistificar aqui um mito que existe à volta das famílias numerosas, que é o mito que as famílias numerosas são ricas ou são pobres. E, portanto, isso é um mito, porque os dados que são possíveis ler no último censo realizado mostra que são perfeitamente transversais à sociedade. Ou seja, se nós formos ver as várias profissões, e ver se está analisando a dimensão da família, pode-se comprovar que as famílias numerosas nem estão nas profissões mais, não estão sobre-representadas nem sub-representadas nas profissões dos extremos e, portanto, estão sempre no meio, portanto, não encaixando-se ali numa representação muito uniforme. Eu percebo isso, mas como deve compreender, uma vez que a classe média, teoricamente, podemos classificá-la também dentro da classe média, há vários estratos, mas a classe média, como é a percentagem mais numerosa da sociedade portuguesa, acaba por ser aquela que penaliza mais a natalidade quando há fenómenos destes. Sem dúvida, isso é um facto. Porque ricos há E é com ela e é com essa classe média que nós temos que contar. É aí que nós temos que apostar, são medidas para a classe média. E daí, e fazendo um bocadinho a ligação daquilo que o Pedro referia relativamente à questão das políticas que são seguidas, nomeadamente no norte da Europa, que eu gostava de dizer que não são políticas assistencialistas. Em Portugal, sim, há muitas políticas assistencialistas. Qual é que é a diferença entre o que são políticas assistencialistas e políticas sociais? As políticas assistencialistas são basicamente dependentes do rendimento e visam combater problemas relacionados com a falta de rendimentos e, portanto, são dirigidas só para a população com baixos rendimentos. E é isso que nós assistimos em Portugal. O Abono de Família é uma política assistencialista, não é uma política de família universal. E aquilo que existe no norte da Europa é exatamente a universalidade das políticas. Elas abrangem todas as famílias, independentemente dos seus rendimentos. E, portanto, daí, essa é uma diferença... Helena, eu falava mais num Estado assistencialista e não uma política assistencialista. Ok, muito bem. Então, esta é exatamente também uma pedra de toque importante nas políticas ao nível europeu, e isso tem sido, que é possível comprovar pelo desenho das políticas que têm sucesso nos vários países, é exatamente o seu caráter universal. As políticas devem ser universais e representam aquilo que é a valorização do Estado de cada criança que nasce e que tem um benefício económico líquido. Que é isso que também é importante que tenhamos todos consciência, é que cada criança que nasce representa um benefício económico líquido para o Estado, não é? A partir do momento em que nasce, gera crescimento económico, quer dizer, pode haver booms económicos com nascimentos de crianças, porque a criança que nasce começa a precisar de um conjunto de bens e serviços que são indutores da procura, são indutores de procura de bens e serviços, são indutores de criação de emprego. Aliás, se nós formos ver, e aliás é uma questão muito curiosa, que normalmente é apontada a questão da da redução do número de crianças, pensa-se, e é um discurso comum nas nossas famílias, pensar amanhã, para que é que vais ter mais um filho, que é mais um para o desemprego? Na verdade, aquilo que nós podemos assistir é que nos países com maior baixa natalidade, há maiores níveis de desemprego. E, portanto, há aqui uma relação que também é importante fazer-se. E é isto. Miguel. Bem, eu penso que queria voltar aqui a esta questão da articulação das políticas para se conseguir ter aqui este objetivo da diminuição da natalidade. Porque penso que porque, como dizia também o João, por exemplo, a questão da segurança social é fundamental também que seja resolvida. E aqui
o João dizia, isto é um problema para a segurança social. O aumento da esperança média de vida. Claro que é. Do ponto de vista estrito e técnico, económico e financeiro da segurança social. Mas nós temos que nos lembrar que os 65 anos de idade de reforma foi adotado num contexto em que a esperança média de vida em Portugal era para aí 70 anos, ou menos até. Portanto, as pessoas estavam muito pouco tempo reformadas e era muito pouco tempo o custo para a segurança social. Nós temos, se calhar, que avançar num outro sentido, que é aumentar a idade de reforma, promover também o trabalho parcial de pessoas em idade mais avançada com benefícios, quer para as próprias pessoas, quer para o Estado e a sociedade e as empresas que retiram disso benefício direto. E, portanto, temos que olhar isto de forma articulada e não exclusivamente isolada, porque com isso não vamos conseguir resolver um problema que é um problema do país, e por isso é que eu queria sublinhar isto. Sendo um problema do país, tem que ser olhado de forma mais despartidarizada e mais de médio e de longo prazo. O que é que nós queremos? Nós, com as projeções que estão em cima da mesa, se, mesmo com este crescimento em 2014, que é um crescimento, digamos, é um epifenómeno naquilo que são os últimos anos, significa que, enfim, há cenários vários traçados. O cenário mais pessimista atira-nos em 2060 para cerca de 7 milhões de pessoas. Nós temos neste momento 10 milhões. Portanto, podem ver o que é que isto significa em termos Sandra, só uma nota muito país. rápida. Só uma nota muito rápida relativamente a isto. Eu não sei se as pessoas têm consciência, e às vezes as pessoas não têm consciência dos números, que em 1920, vai fazer quase 100 anos, mas em 1920 a Sandra estaria aqui sem convidados, porque todos nós já teríamos ultrapassado a esperança média de vida, que era de 40 anos no caso das mulheres e de 36 no caso dos homens. Portanto, a Sandra seria a única a estar nesta mesa e a falar sozinha. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise nesta Comissão Executiva. A Comissão Executiva está de regresso amanhã.